Olá a todos, então voltamos para o nosso estudo bíblico, né? Nosso momento com Deus, nossos minutinhos reservados a Deus, a reflexão da sua palavra. Nós já estamos no capítulo 19 do Evangelho de Mateus e hoje vamos ler todo esse capítulo. Então vamos lá. Versículo 1. Jesus, depois de dizer isso, saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Então Jesus sempre curando, né? Sempre curando e continua nos curando. Se a gente tem alguma doença, a gente sabe que ele é o médico dos médicos, né? Ele tem o poder do que é impossível para o homem, Jesus cura. Continuando, alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por algum motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo, o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora e dar a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então Jesus, tinha dado a lei lá em Gênesis, lá no início da criação do mundo, onde Deus fez o céu e a terra, fez o homem e a mulher para se unirem para sempre. Então ele estava indagando por que Moisés deu diferente. Daí Jesus falou, é a devida dureza do coração. Mas no início não era assim, quer dizer, essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que fiquem unidos para sempre, É por isso que o matrimônio, hoje a igreja ainda não pode admitir o divórcio, porque é uma lei de Deus, que seja eterno, E não que seja que nem poema eterno enquanto dure, é eterno e eterno, eterno é para sempre. Então, por isso tem que se pensar muito bem antes de casar, porque quando você pensa em casar é para toda a vida. Então, a gente tem que pensar bem antes de fazer esse ato muito importante na vida, Continuando, os discípulos de Jesus disseram: se é essa a situação entre homem e mulher e a esposa, então é melhor não casar. Olha, os discípulos falaram que é melhor não casar, então. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos. Quer dizer, não é todos que devem casar, Mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Quer dizer, cada um nasceu com algum propósito na vida, Uns é casar, ter filhos, família. Outros é ficar solteiro. Outros é ser religioso, religiosa, ser padre. Tem várias missões, não precisa só ter o casamento. Mas uma vez optando por essa, existe uma lei a ser cumprida, Continuando. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nascem assim, quer dizer, não tem esse propósito, Outros porque foram castrados, que naquela época se tinha muito isso. Outros ainda que não casam por causa do reino de Deus. Quem puder, que aceite este ensinamento. Então, como eu falei, nem todos nasceram para o casamento,
Continuando, Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que faziam isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e foi embora. Então aqui Jesus demonstra nessa passagem o amor pelas crianças, né? E essa frase que ele falou, para entrar no reino do céu, nós temos que nos tornarmos crianças, né? Então Jesus disse que ninguém vai entrar no reino do céu se não tenha um coração de criança, porque o coração de criança é um coração puro, é um coração ingênuo, é um coração sem raiva, sem vaidade, sem inveja. A criança pequena, ela brinca com qualquer um, ela é pura, ela não faz discriminação de escolher a criança mais bonita, ou a criança perfeita, ou a criança que tenha algum poder, alguma coisa diferente. Ela brinca com todos iguais, ela tem a igualdade, então é puro do coração. Então é assim que Jesus quer que a gente seja para entrar no reino do céu, puro de coração. Continuando, o moço rico. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Então aqui, interessante isso aqui, porque o homem queria saber como ele ia se tornar bom, né? O que fazer de bom. E daí Jesus falou: por que tu me pedes isso? Porque bom só existe um. Só existe Deus que é bom. Você pode, vez ou outra, fazer, né? Nós podemos fazer um ato de bondade. Ajudar alguém, uma cesta básica para uma pessoa, um conforto, uma palavra, mas isso é um ato. Agora, ser bom quer dizer todos os momentos, todas as palavras que saem da tua boca, toda a ação, ela é do bem? Ou se botar na balança tem mais do mal do que do bem? Então, uma pessoa não pode ser considerada boa por ela fazer algumas ações boas. Ela é boa quando a ação dela é sempre boa. E isso só Deus, né? Só Deus consegue fazer sempre o bem, né? Continuando. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou. Não mate, Jesus falou, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu isso, foi embora, triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus que um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, eu queria explicar essa passagem que é muito confundida, que muitos pensam, então o rico não vai entrar no reino do céu, uma pessoa rica não vai ir para o céu. Não é essa riqueza financeira, essa riqueza de dinheiro, essa riqueza monetária que a gente fala aqui, Jesus. Quem é rico no coração, quer dizer, quem não é humilde. Quem se sente rico no coração não tem humildade, porque ele pensa que ele já sabe tudo, ele é orgulhoso, ele não precisa aprender nada, ele já é o bambambam, já é o rico.
Então essa pessoa não quer dividir nada do que ela tem. Ela não tem uma empatia com o outro, ela não se importa com o outro. Então é esse tipo de rico que Jesus não quer. Porque uma pessoa rica que doa seus bens, seu tempo, seu dinheiro, que contribui, né, que dá emprego, essa é uma pessoa boa. E essa entra no reino dos céus. Então aqui o rico de coração é a pessoa orgulhosa. Então nós devemos ser humildes, pobres de coração. Várias passagens da Bíblia dizem assim, pobres de coração. O que é pobres de coração? É isso, está sempre dependente de Deus, sentir a necessidade de Deus, que a gente nada consegue fazer pela nossa força. Nós precisamos da força de Deus. Então só assim entraremos no reino dos céus. Continuando. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus, tudo é possível. Então, como eu falei, né? Quando nós temos o coração humilde, coração pobre, a gente admite que não é pela nossa força, é pela graça de Deus que nós vencemos o pecado e que nós nos tornamos pessoas boas. E é por essa graça que nós somos salvos. Continuando, então Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então vejam, né? Que lindo. Essa passagem aqui também tem uma que corresponde a ela, né? Que diz que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Várias vezes isso é falado na Bíblia. E tem uma passagem também que reforça isso que nós lemos agora. Diz no Evangelho de Mateus, que diz assim: procure, né, o primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Né? Porque nessa passagem diz que 100 mais vezes das coisas que você tem lhe será dado se você buscar o reino de Deus. Então não adianta a gente se importar em só trabalhar para juntar dinheiro. Se preocupe com o reino de Deus e Deus se preocupa com você. Porque o principal que você precisa, o que é? Paz de espírito, saúde, né? Isso é o principal. O perdão de Deus. Então as outras coisas, as coisas mundanas, isso não tem necessidade, porque isso você nada vai levar. Então procure em primeiro lugar o reino de Deus, e mesmo assim Deus falou que tudo vai ser lhe dado em acréscimo, porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então Ele confirma isso várias vezes na Bíblia. Então assim nós chegamos ao final do capítulo 19, que a gente tenha consciência que a gente somos pessoas limitadas, que dependemos da graça de Deus e que precisamos todo dia aumentarmos a nossa fé e perseverarmos na oração e no amor a Deus. É só assim que seremos felizes. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.